2023 tá acabando e você ainda não aprendeu a fazer esse estilo de maquiagem? Então fica nesse vídeo que eu vou ensinar pra você aprender de uma vez por todas, de forma muito simplificada. E pra quem não sabe de que eu tô falando, é da maquiagem Femme Fatale, a maquiagem mais cobiçada aqui dessa rede. E antes de qualquer coisa na maquiagem, como eu sempre falo, limpa o rosto. Tira com lencinho demaquilante, tônico, enfim. Depois vem com algodãozinho com água para tirar esse excesso desse produto, para não interferir no resultado final da maquiagem. Mas sempre comece a maquiagem com o rosto limpo. Agora sim pode vir com o seu hidratante. Pode ser referente ao seu tipo de pele, se for mais seca, um hidratante mais potente, se for oleosa, um hidratante mais sequinho. Eu tenho uma pele oleosa, mas eu gosto de usar hidratantes mais potentes, porque a maquiagem, como vai muito produto em cima, eu gosto de deixar o rosto bem hidratado para evitar que a minha base, o meu corretivo craquele e fique um acabamento mais bonito. Eu prefiro. Eu gosto de usar bastante esse hidratante aqui, que ele é própria maquiagem, porque ele já me dá a hidratação que eu preciso. E para esse estilo de maquiagem, é uma base de cobertura um pouquinho mais alta, porque o acabamento da maquiagem Femme Fatale é um pouquinho mais mate. Não tem muito brilho, vocês podem perceber pelas fotos. Eu gosto de vir com uma base de cobertura média, alta, e fazer uma camada fina, sabe? Que cubra o que eu preciso, mas sem carregar. Porque ainda vai vir corretivo, contorno, especialmente, que é o que faz mais diferença nessa maquiagem. Um corretivo levemente mais amarelado que o meu tom de pele, só para camuflar melhor as minhas olheiras, e depois eu venho com um corretivo da cor da minha base por cima, para não ficar tão amarelo assim. Porque essa maquiagem ela tem que ter uma alta cobertura, assim, principalmente nessa zona central do rosto. Agora chegou a vez do contorno, e eu uso contorno em creme para definir melhor essa parte da maquiagem. Também deixa um acabamento mais bonito, aumenta a durabilidade, vocês já sabem, mas se vocês não tiverem habilidade na hora de aplicar produto em creme, blush em creme, contorno em creme, use o em pó que também dá o mesmo efeito. E eu sempre aplico o contorno, vou também pegando aos poucos, tá? Pra construir ele, não venho logo de início, não vai manchar. E venho sempre aplicando aqui nessa partezinha alta. Como eu já entendo como é que é o contorno no meu formato de rosto, pra mim é mais fácil saber isso, olhar e já saber onde é que aplica. Mas você pode estar treinando aí na sua casa pra você ajustar na hora que for aplicar. Para te auxiliar, também pode pegar o cabo do pincel e colocar aqui, ó, na ponta da orelha, em direção à boca. Dá o espaçamento de 2 dedos aqui, então você não vem com o contorno até aqui. E aí você sempre aplica por cima dessa linha onde você definiu, onde você também viu pelo pincel. Mas é prática, tá? Cada formato de rosto é de um jeito, cada pessoa tem um traço diferente, então é na prática que você consegue ajustar isso. Ah, e sempre aplica esfumando. Isso vale também para o blush, para qualquer produto em creme que você for aplicar, ou em pó também. Sempre aplica o produto já esfumando. Não deposite, não venha fazendo marcação, já esfuma. Já tem um vídeo aqui onde eu explico tudo sobre o contorno de nariz, mas é basicamente assim, eu venho com um pincel língua de gato pequenininho e venho fazendo 2 traços paralelos, inicio aqui do início da minha sobrancelha e venho fazendo uma linha reta até a ponta do meu nariz, e a mesma coisa do outro lado. Eu nunca junto as duas linhas e nem deixo essas duas linhas muito grossas, até porque eu vou esfumar e a intenção é de deixar meu nariz mais fino, ou então reforçar o sombreamento que já tinha nele, mas a base tirou. E aí eu venho primeiro aplicando com esse pincel, depois eu venho com um pincelzinho fofinho, pode ser aquele de esfumado mesmo dos olhos, e venho só esfumando isso daqui. E eu também aplico aqui, ó, na ponta para dar aquela arrebitada. E o mesmo vale pro contorno do nariz. Só vai ficar bonito se você praticar. Você tem que avaliar o seu nariz e ver qual contorno de nariz você gosta e que fica melhor nele também. Aí eu gosto de vir esfumando aqui pra perto da sobrancelha, porque deixa o contorno do nariz mais bonito e une tudo. O seu rosto vira uma coisa só. Não fica aquela divisão, aqueles contornos aqui mal esfumados, repartindo sua sobrancelha. Enfim, eu acho que assim fica um acabamento mais bonito. E para evidenciar mais ainda esse contorno, eu venho com um corretivo claro só nas áreas que eu preciso de mais iluminação. Como eu falei, não vai brilho. Então, tipo, o iluminador a gente vai usar bem pouquinho, ou nada, entendeu? Então, a gente trabalha com a iluminação nesse rosto com o corretivo e o pó. E eu sempre venho aplicando, espalhando essa área de iluminação com um corretivo claro, com um pincel kabuki bem pequenininho assim, ó, que é especialmente para essa área dos olhos. Porque aí eu não venho trazendo muito desse corretivo claro aqui para essa área do contorno, tirando essa profundidade que a gente já fez. Eu só deixo ele aqui no lugar que eu quero
e ainda dá o efeito, tá vendo? Aqui o contorno fica mais evidente e essa área aqui também fica evidente, porque o corretivo mais claro, ele dá a impressão de realçar mais pra cima, no caso isso aqui, mais pra fora, e o contorno mais pra dentro, então pra dar aquela entrada aqui no rosto. Tá vendo que só com contorno e corretivo você já muda o seu rosto. Já dá uma photoshopada aqui, parece que tá com filtro no rosto. Esse é o poder do contorno e da iluminação com corretivo mais claro. Agora eu vou ensinar um segredinho pra vocês, pra deixar a sua maquiagem impecável, resistente também, e com esse efeito ainda mais evidente, meio como se você estivesse com filtro ao vivo. Você vai vir com um pó compacto mais claro, sim, antes do pó solto, com um pincel de esfumar, esse daqui de olho mesmo, normal, e você vai vir aplicando somente nessa área com batidinha, tá? Não vem arrastando porque a pele ainda tá molhada, aplicando sobre essas áreas de iluminação. E tem que ser um pozinho bem mais clarinho, quase que da cor do corretivo que você aplicou antes, porque é ele que vai garantir essa iluminação. O que acontece? A gente passa o pó solto, que é da cor da nossa pele, por exemplo, por cima de tudo, aí tira qualquer jogo de iluminação e sombra que a gente fez com contorno e corretivo claro. Então, esse pó, ele vai garantir que essa área fique iluminada, mas a gente também vai vir com pó solto por cima para dar mais durabilidade na maquiagem, sim, não se preocupa. Aí, pra quem tem a pele madura, ou então tem muita linha de expressão nessa área que é abaixo dos olhos, pode substituir o pó compacto por um pó solto mesmo, só que um pouquinho mais claro, assim, até branco serve. Agora sim, você pode vir aplicando o seu pó solto, translúcido, até um pouquinho mais clarinho nessas regiões, que vai a iluminação, e no restante do rosto, um pó solto que seja da sua cor, ou até o mesmo pó, se for translúcido. E como eu já falei pra vocês, eu gosto de fazer a maquiagem antes porque me dá uma noção até onde eu posso chegar com a sombra. Porque a sombra tem que ter um espaçamento entre a sombra e a sobrancelha, pra não virar uma coisa só. Então eu gosto de fazer primeiro a sobrancelha pra eu saber até onde a minha sobrancelha vai. E eu geralmente não peso muito nela, eu venho até fazendo fio a fio com a caneta delineadora de sobrancelha. Porque o olho já vai ser bem pesado, então se eu pesar na sobrancelha vai ficar uma maquiagem muito pesada, muita informação, não fica legal. Agora sim, vamos começar pelos olhos e eu vou usar especialmente a Special Day da Mariana Saad, porque ela tem todos os tons que a gente precisa para esse estilo de maquiagem, que são esses tons de marrom básico e o pretinho, simples. Vou começar com esse marrom intermediário, que é Honey, e venho com um pincel de esfumar, não tão grande, mas também não tão pequeno, primeiro depositando aqui no cantinho do olho para fora, trazendo também um pouquinho para dentro, unindo aqui, eu sempre como muito leve, pro esfumado ficar bem esfumado mesmo, não ficar marcado e não ficar manchado. E vou esfumando aqui normalmente, pra deixar só isso aqui como uma base, pra depois a gente vir com os outros tons. Venho com um pincel pequenininho e a sombra marrom escura, sem ser o preto ainda, tá? E venho meio que fazendo um delineado, só que não precisa sair certinho, tá? Só preciso depositar primeiro, porque ainda vou esfumar isso daqui. Agora sim, venho esfumando com o mesmo pincel que a gente usou lá no início, não tem problema e nesse movimento de vai e vem. Agora sim eu vou vir com o preto, mas bem pouquinho, porque não é pra deixar esse olho preto. E com o mesmo pincel que a gente usou lá, o marrom mais escuro, venho fazendo como se fosse um delineado, mas eu vou esfumar. E lembre sempre de fazer esse esfumado em formato de alongar, sabe? Pra você puxar mesmo, porque isso deixa o olhar mais sensual e mais bonito. E pra não misturar esse preto com o restante do marrom, pra não virar uma coisa só, eu vim com um pincelzinho bem pequenininho assim de esfumar e vou dando acabamento mesmo só nas bordas pra dar mais destaque ainda nesse formato de olho mais agateado, só que sem fazer o delineado. Isso é ótimo pra quem tem uma pálpebra gordinha, pequena, que esse estilo de delineado não evidencia. Na hora que você abre o olho, ele continua ali, não fica deformado, então é ótimo. Expliquei muita coisa, chega, cansei aqui, foram 10 minutos de vídeo só explicando e mostrando pra vocês, mas a maquiagem não está finalizada, então vamos pra parte 2 pra finalizar os olhos e todo o resto.